Hello, Kátia! Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Qual que vai ser o nosso tema de hoje? Então, vício em comida. Hum, É isso mesmo? Isso existe ou é só uma desculpa para comer mais um pedaço de bolo? Tati, o que você me disse como psicóloga? Às vezes a pessoa usa isso como uma desculpa, né? A gente pode olhar a definição, né, da Organização Mundial de Saúde sobre a dependência, ok? A dependência química, no caso, mas que fala de vários tipos de dependência, né? Ela se aplica a várias coisas. A gente pode pensar aí se aplica também à comida. Então, tem 5 sintomas que mostram que a pessoa tem um problema com alguma substância, ok? O primeiro sintoma, compulsão. O que é a compulsão? Um desejo exacerbado, um desejo quase incontrolável de consumir essa substância ou esse produto, ok? Segundo sintoma, existem efeitos de abstinência. Quando você não consome essa comida ou esse produto, você tem sintomas desagradáveis, você não se sente bem, você tem sintomas físicos ou emocionais que não são ok, você começa a não se sentir tão bem. O terceiro ponto, para atingir o mesmo efeito que no começo você tinha, quando você começou a consumir esse produto ou essa substância, você tem que aumentar cada vez mais a quantidade, o volume, né, do que você consome, para atingir o mesmo efeito, como se o seu organismo ficasse acostumado e cada vez mais você precisa de uma dose maior daquela substância, daquela droga. O quarto ponto, a falta de autocontrole. Então, se tiver substâncias ou comidas que você não consegue se controlar, por mais que você queira, por mais que você tenha força de vontade, quando você começa a comer um pedaço, você tem que comer tudo que está disponível. E o quinto ponto, que eu acho que é super importante, o efeito que essa comida ou que esse hábito tem na sua vida. Quando você começa a mudar as suas rotinas normais, o quanto de dinheiro, de energia, de tempo você investe para acomodar esse vício ou esse hábito. Se você começa, vamos dizer, a desviar o seu caminho e parar numa padaria ou parar numa loja que tem chocolates ou que tem coisas assim, isso identifica, né, que você está mudando a sua rotina para acomodar esse vício. Então, Uhum. existe geralmente muito planejamento em relação ao consumo mesmo dessa substância. Ter certeza que tem em casa. Ah, não posso ficar sem um doce, não posso ficar sem isso em casa. Então, isso identifica também que há um problema aí de dependência, né? E aí, como é que eu sei, então, como é que a gente sabe se a gente tem essa dependência? Porque esses sintomas que você citou, eles se enquadram muito bem na dependência, no vício com o açúcar em particular. Se a gente Uhum, focar mais no vício em comida, eu diria que é o uhum. açúcar o mais comum. Agora, Sim. como é que eu sei se eu tenho um vício ou não, se eu tenho vício em comida ou não? Então, se você, de acordo com essa definição, se você tiver 3 desses comportamentos ou desses sintomas, já é suficiente para definir você como tendo um problema. Então, não é muito Ops. difícil. Não é muito difícil, né? Porque você não precisa ter todos e não precisa ser o tempo todo. Quer dizer, se você tiver 3 desses sintomas, já indica que talvez exista um problema. Outra coisa interessante também é que, assim, ninguém tem vício de comer couve ou consumir o óleo de coco, por exemplo, né? Existe algo da substância também que tem um efeito sobre o nosso cérebro, sobre o nosso organismo, que promove o uso inadequado, o uso exacerbado dessa substância, né? Eu não conheço ninguém ainda que está viciado em couve. Você conhece alguém? Não, não adoraria, mas não. Mas tem bastante trabalhos aí, né, Kátia? Você conhece Como bastante. é que a gente faz para resolver? Ok, vamos supor, Hum. isso está me fazendo pensar agora que eu posso, de repente, ter um problema com o açúcar. E agora acho que vamos a questões práticas. Se Uhum. eu acho que eu tenho, eu estou convencida, eu estou desconfiada, como é que eu resolvo isso? O que a gente faz? Então, o primeiro passo, né? O primeiro passo é começar a cuidar disso, começar a entender melhor o que está acontecendo, é justamente a autoconsciência. Você começar a olhar para o seu próprio comportamento, para a sua própria vida e ver o quanto esse consumo exacerbado, provavelmente do açúcar, como a gente está dizendo, é o mais comum, tem causado consequências para sua vida. Você não está conseguindo atingir os objetivos que você tem de saúde por conta desse hábito, né? Então, o primeiro passo em direção a
em direção a ter uma atitude melhor em relação a isso, estar mais saudável, é a autoconsciência. Você começar a identificar se realmente existe um problema ou não, porque até agora está tudo muito confuso, né, nessa conversa nossa, né? Mas eu acho que você tem um questionário, uma ferramenta para começar a identificar se existe um abuso aí do açúcar como uma substância, né? Sim, existe o trabalho da doutora Caitlin DeMasians aqui nos Estados Unidos, uma médica aqui dos Estados Unidos. Ela trabalhou muito com depressão. O primeiro livro dela foi Batatas Não Prozac, e depois ela tem outros livros e um trabalho muito interessante na área. Ela, inclusive, chama de sugar sensitivity, né? Traduzindo para o português, seria uma sensibilidade ao açúcar. Né? Então, em vez de a gente falar do addiction, porque tem muito estigma em relação ao addiction, acho que você como psicóloga consegue até falar melhor sobre isso, né? Existe muito estigma. Eu acho que o importante é a gente lembrar que, na verdade, existem vários graus, né, de dependência ou de problemas causados por esse tipo de consumo de açúcar, né? Mas o primeiro passo, como a gente está dizendo, é justamente a autoconsciência. E se a gente não tiver noção do que está acontecendo, a gente não tem como melhorar. E eu acho que você tem como ajudar o pessoal a identificar, Kátia, se é um sugar... A gente pode usar o questionário dela, da sensibilidade ao açúcar, para, junto com os sintomas da Associação Mundial de Saúde, dar uma ideia para o pessoal. Então, vamos fazer o questionário? Você topa? Eu quero fazer também. Vamos lá. Então, vamos lá. É só responder sim ou não para 7 questões, ok? Ok. Então, vamos lá. Primeira questão. Você já ficou de mau humor porque não comeu aquele docinho, aquela comida especial que você gosta? Yes. Número 2. Você já tentou controlar o consumo de doces? Número 3, você já se aborreceu porque alguém comeu a sua sobremesa ou aquela coisinha especial que você tinha reservado e estava esperando comer, ou que estivesse disponível para você, e alguém foi lá e comeu, você se aborreceu? Yes. Número 4, você já desviou o caminho para ter que pegar alguma coisa doce para comer? Né? Como parar na lojinha de chocolate, você falou, tá indo para casa, mas para, ele desvia para passar na padaria, na lojinha de chocolate, e assim vai. Número 5, se você já cometeu excessos, já comeu excessivamente de uma vez só uma quantidade grande de doce, açúcar ou alimentos com farinha branca refinada, então pão, macarrão, essas coisas também contam, assim, o efeito é muito parecido, tá? Número 6, você já ficou, entre aspas, com ressaca de açúcar? Se sentindo fisicamente mal e na cabeça também, né? Ficou instável emocionalmente ou ficou com dor de cabeça, sintomas digestivos porque abusou, né? Comeu muito de uma vez. E número 7, você acha difícil dizer não para doces? Ok. Então, como é que a gente sabe se tem um problema ou não? Eu respondi aqui as minhas perguntas. Segundo a doutora DeMasians, se você respondeu sim para apenas 2 ou mais dessas 7 alternativas, é muito provável que você seja sensível ao açúcar. Eu respondi sim para 7 perguntas. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Mas isso aqui é meio que eu tô roubando porque eu já sabia disso, mas é legal olhar de novo para isso, né? E claro que é mais comum do que se imagina. Sim. É muito comum. E é muito fácil ter a sugar addiction, né? E é tão injusto, né? Que hoje em dia as crianças já estão crescendo com esse vício mesmo. E eu também cresci com isso. Não posso dizer que é só hoje em dia, não. Eu também tive isso já desde criança, né? Mas a questão é a seguinte: o primeiro passo aí para a gente conseguir melhorar essa situação é a self-awareness, né? A autoconsciência, a gente saber que tem um problema. Eu, com certeza, já estou sabendo que eu tenho esse problema. O número 2, eu acho que assim, o segundo passo em relação a isso, mudar um pouco a nossa maneira de entender e mudar essa coisa do estigma mesmo, né? De se culpar e de se odiar porque você é uma pessoa fraca, você não consegue seguir a dieta, você não consegue ficar longe do açúcar. Calma aí. Isso é um problema mesmo de saúde. É um problema de saúde física e saúde mental. Então, a gente tem que começar a entender melhor, né? O que está por trás desse comportamento, desse vício, né? E quanto mais a gente entende, melhor a gente tem
compaixão pela gente mesmo, né? E fugir dessa ideia de se culpar e achar que você é uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz. Essa coisa tem que ser De transformada, se né? culpar e de ficar julgando os outros também, né? Porque a gente nunca sabe o que está por trás. Exatamente. E o terceiro passo, Kátia, você é a pessoa mais, vamos dizer, qualificada nessa área, porque tem a ver com nutrição, tem a ver com a parte mais física mesmo. Qual é o terceiro passo aí para melhor dessa questão de vício do açúcar? Se Detox. desintoxicar, né? Porque se existe, de fato, uma dependência química daquela substância, no caso, nós estamos focando no açúcar, precisa se desintoxicar, não tem outro jeito. Tá? Claro. Agora, 2 dicas importantes que eu vou dar sobre o detox do açúcar. Número 1, se você não está bem nutrido, não tem uma alimentação balanceada, primeiro tente balancear a sua alimentação antes de tentar remover o açúcar. Porque se remover o açúcar por si só já é difícil bastante, se você não está com uma dieta balanceada, vai ser muito mais difícil. Nós estamos, de novo, falando sobre uma questão que não é só força de vontade, é uma questão de bioquímica cerebral. E a dieta tem uma influência direta sobre esses neurotransmissores, sobre como está a sua bioquímica cerebral. Então, primeiro ponto, esteja se alimentando bem, esteja com uma dieta balanceada. E o segundo ponto é, o terceiro dia é o mais difícil. No primeiro dia você vai estar motivado, não, eu consigo fazer isso. O segundo dia já é mais difícil, mas você ainda acha que está, né, sob controle. No terceiro dia, com frequência, vai tudo para água abaixo, porque ele é o mais difícil de todos. É quando os sintomas de abstinência começam a aparecer, né, e parece impossível lidar com isso. Mas se você conseguir passar pelo terceiro dia e ficar uma semana sem açúcar, eu prometo que fica muito mais fácil e vale a pena. Agora, de novo, a mensagem é como você, né, Tati, já falou aqui, a gente precisa reforçar. Não é só força de vontade, a gente está falando sobre bioquímica. Então, se comprometa com a jornada, se comprometa com o processo e não com a perfeição. Se na primeira vez você tentou não deu certo, tenta de novo, até você conseguir. Claro. E eu acho que tem um outro sim, é ter aquela mentalidade de que você está aprendendo, você está se desenvolvendo como pessoa e você vai aprender novas estratégias para lidar com isso. E lembrar o seguinte, esse comportamento, esse abuso do açúcar também estava cumprindo um papel na sua vida, de alguma maneira estava suprindo alguma necessidade emocional muitas vezes. Então, talvez seja difícil lidar com isso sozinho, talvez a ajuda profissional seja adequada também. Então, sempre bem-vinda. Se você está tentando em casa passar por esse processo de estar consciente e colocar uma alimentação melhor ou remover o açúcar e não está conseguindo, certamente ajuda profissional é sempre bem-vinda. E hoje em dia tem também grupos de apoio, muitas pessoas estão apoiando umas às outras na internet mesmo, se a pessoa não pode acessar serviços pagos, né? Existe muita ajuda também na internet sobre isso e eu recomendo que as pessoas façam pesquisa. Muito bom. Agora eu quero saber de vocês que estão assistindo o vídeo. Quem se identifica? Quem está passando por isso? Qual que é o seu maior desafio? E se você já conseguiu mudar o quadro, conta pra gente como é que foi, que foi importante, tá bom? Deixa os comentários aqui pra gente e até a próxima. Até! Tchau!